Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma disciplina do curso técnico enfermagem do Instituto São Miguel para as turmas unificadas de Tancredo Neves. E agora nós falaremos sobre a administração aplicada à enfermagem, que quem fala é a professora enfermeira Eliane. Gente, administrar são 5 coisinhas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Sendo que, hoje em dia, o comandar e coordenar é o chamado dirigir, que é a liderança, né? A gestão de pessoas. A administração, o termo administração tem origem no latim, né? Age de direção ou gerência, a gestão, e minister de subordinação e obediência, ou seja, a equipe é formada por um gestor e seus componentes. A definição de administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas, ou seja, é a gestão, é o realizar o objetivo, né, da organização e dos membros através de uma equipe. Claro que o gestor, o administrador, ele é executor também. Então, o ato de gerenciar pessoas, né, os recursos, tem o objetivo de alcançar o que é proposto, né, de alcançar as metas definidas. Na história da administração, o fundamento, a formação da administração, ela vai ser dividida em 2 fases. Essas fases é que vão dar base para o contexto histórico e também a base científica para o que nós temos hoje. A primeira fase é a fase empírica da administração. Gente, quando nós falamos em empirismo, nós estamos falando do que não se tem comprovação científica, do que não foi testado e provado. É aquele conhecimento que se passa de pai para filho, por exemplo. E essa fase empírica da administração, ela tem 2 períodos distintos. O primeiro período é o período teocrático. Sempre que se fala teo, está relacionado a Deus. Teologia é o estudo da divindade de Deus. Teocracia é o estudo da gestão de Deus. Então, teocrático é a forma de governo em que a autoridade ela vem de Deus, né? Ou de deuses, dependendo da crença da religião. Se for uma religião monoteísta, a gestão vem de Deus. Aí nós estamos falando, por exemplo, de Moisés, né? Que foi o libertador do povo de Israel do Egito. Se é uma religião politeísta, né, que são vários deuses, aí nós já estamos falando dos faraós do Egito, nós estamos falando, por exemplo, dos budistas e assim por diante, que eles têm a administração, a orientação, né, vinda de um ser maior, a transcendência do ser maior. O segundo período, né, é quando vem os precursores da administração científica. É quando começou a ter influência dos pensadores. Esses pensadores, eles passaram a ver a administração de uma forma diferente. Não que o ser era única e exclusivamente guiado por Deus, mas sim que esse ser, ele poderia se planejar, se organizar, se preparar e então executar de uma forma técnica e tática o que ele deseja. Aí nós estamos falando, por exemplo, de Sócrates, que foi um filósofo grego, e ele considerou a administração uma habilidade pessoal, separado do conhecimento técnico e da experiência, ou seja, é uma gestão humana sem base científica, técnico-científica. Já Platão, um outro filósofo grego, ele expôs o ponto de vista que a forma democrática de governo é a melhor forma de administração dos negócios públicos, ou seja, para a concepção de Platão, tudo deve ser decidido democraticamente. Então, não existe uma liderança que diz o que vai fazer. Existe uma escolha entre todos. Já Aristóteles, né, ele defendeu a divisão do trabalho e a união dos esforços dos trabalhadores, ou seja, Aristóteles ele definiu a administração como um gestor que orienta uma equipe que executa as ações, ou seja, é dividido as ações de trabalho, no entanto, o trabalho é em conjunto. A segunda fase da administração, que é a fase científica. Nós conhecemos agora a fase empírica, que é Deus como precursor, ou a fase pré-científica, que é quando nós falamos dos primeiros estudiosos, primeiros historiadores. E agora nós falaremos da administração científica, que é o estudo do método científico em si, né, que utiliza experiências
testadas. Há testes que comprovam tática e tecnicamente como aquilo funciona, né? A função de previsão, de organização, de comando, coordenação e controle. E a segunda fase da administração, ela vai ser dividida em 3 períodos específicos, né? O período clássico, que é a principal característica, é a gerência do trabalho. Né? Os maiores representantes foram Frederick Winslow Taylor, né? Frank Gilbert, Henry Fayol, que é um nome importantíssimo, inclusive, e principalmente para nós, profissionais de saúde, James Demoney, Henry Lawrence Gantt. Já o período neoclássico, ele vai enfatizar as relações humanas e os fundamentos do behaviorismo, né, que é o comportamento humano na organização. Ou seja, aí nós falamos do bem-estar social acima de tudo. E isso, infelizmente, não é o adequado para a gestão. E o período moderno destacou porque ressalta a teoria. Então, há um trabalho técnico-científico já bem desenvolvido. E em relação à enfermagem, lembra que nós falamos sobre Fayol? Fayol, ele disse que a enfermagem ela tem uma grande influência vinda da administração, com base nos princípios da teoria científica. A enfermagem ela tem a preocupação com as regras, as normas, né, que devem ser obedecidas por todos os profissionais, tanto normas de conduta quanto regras de execução de serviços técnicos. Vocês lembram que em algumas aulas eu deixei bem claro qual é a ordem, a sequência de execução. Um curativo, ele tem a sequência de execução. A limpeza de um curativo que tem o dreno é incisão, dreno e pele, por último. Já quando está contaminado, nós vamos começar da área mais contaminada para a menos contaminada e assim por diante, ou seja, existe uma sequência. A divisão do trabalho na enfermagem faz com que haja a especialização, né, dos membros, cada um executa a sua tarefa, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, cada um é norteado para a prática específica da enfermagem na área qual executa. E os métodos de trabalho funcionalistas, né? Que é tipicamente mecanicista da administração, ou seja, a assistência de enfermagem ela é fragmentada. No entanto, a junção do trabalho de todos é que vai dar a qualidade e a certeza do bom resultado. E quais são as funções administrativas que nós vamos aprender durante essa disciplina, que é uma disciplina que vai nos dar o norte de organização. Porque se você trabalha na sala de vacina, você deve ter os seus cadernos bem preenchidos e organizados, você deve ter um planejamento da quantidade de vacinas, você deve organizar, por exemplo, se você tem um lote de vacinas em que um frasco ampola, ele tenha que ser utilizado em um dia e naquele frasco ampola existem 5 doses, você vai planejar e agendar as doses necessárias, porque você não vai desperdiçar aquela vacina. Se há a organização para um planejamento de atendimento, se o planejamento, a rotina de atendimento da unidade requer uma certa quantidade de fichas, então o agendamento deve ser baseado no planejamento da qual a unidade suporte, certo? E o comando que cabe ao enfermeiro, a gestão da unidade, a orientação e gestão de pessoal. Claro que coordenar, comandar e dirigir não é mandar, é organizar e supervisionar. E é o enfermeiro que vai unir o trabalho do técnico, do auxiliar, da recepcionista, dos serviços gerais, da farmácia e assim por diante. E claro, nós vamos aprender a controlar, porque tudo organizado transcorre bem. Obedecendo às regras, tudo funciona bem. E é isso que a administração vai nos ensinar. A administração e enfermagem refere ao cuidado indireto e que está em cuidar. É fundamental para o processo de atenção à saúde e é mediante a essas práticas administrativas que o enfermeiro vai viabilizar o cuidado com qualidade. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu estou esperando por vocês.